Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica mais uma vez, mas principalmente, raciocine junto comigo. Veja bem, na sua opinião, os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus? Por que exatamente eu levanto essa questão? Resposta simples. Se foi o Verbo que criou o homem, então o Verbo não pode ser Deus. Repito, se foi o Verbo que criou o ser humano, então o Verbo não pode ser o Deus vivo. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Se a carne não é criação de Deus, podemos entender perfeitamente que a carne é criação do Verbo. Desta forma, o Verbo não pode ser Deus. Uma ordem cronológica perfeita. Preste atenção. Existe uma lei imutável, uma lei eterna, que não pode ser violada, nem quebrada. A matéria gera matéria. O espírito, por sua vez, por assim dizer, gera um espírito. Em outras palavras, a matéria não pode gerar o espírito e o espírito não pode gerar a matéria. Por isto que é o Verbo que cria o corpo. O corpo é a imagem e semelhança do pó da terra, que é a palavra. Pois o ser humano foi feito a partir do pó da terra. Através de quem? Da palavra. Pois a palavra traz à existência as coisas que não existem a partir do pó da terra. Não existe mágica. Estamos falando das leis da física. Estamos falando do átomo. Estamos falando de partículas. Estamos falando da força forte, da força fraca, da gravidade, do eletromagnetismo, dos 4 elementos que trazem à existência as coisas que não existem. Uma ordem cronológica perfeita. O ser humano não é filho de Deus. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9, disse Paulo, além do mais, tínhamos os nossos pais humanos, quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos. Por isso é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. O que é nascido da carne traz a imagem e semelhança do Verbo, pois o Verbo se fez carne. Você é a imagem e semelhança do seu pai e da sua mãe, que é o Verbo, que é o pó da terra, que é a palavra. Por isto que, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, acrescentou Cristo, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Os filhos de Deus, aqueles que nasceram do Espírito, não foram gerados aqui na terra, mas sim no alto. Pois aquele que se torna filho de Deus, aquele que é gerado por Deus, se torna concidadão dos céus. O que é nascido da carne é gerado na terra. O que é nascido do Espírito é gerado no alto. Em outras palavras, repito, porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo. Os filhos de Deus nada têm a ver com o Verbo, pois o Verbo gera apenas a carne, mas somente o Espírito de Deus pode gerar, por assim dizer, um espírito. Mas o Verbo, por sua vez, é capaz de gerar apenas a carne. Pois no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no livro de Gênesis, repito, o capítulo 1, versículo 26, diz, então disse o Verbo, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O corpo humano é a imagem e semelhança do pó da terra, pois na nossa essência nós somos apenas pó, pois do pó viemos e ao pó retornaremos. O ser humano não é a imagem e semelhança do espírito, pois a matéria não possui comunhão com o espírito, assim como o espírito não possui comunhão com a carne, porque ambos são opostos entre si. Nada tem a ver o espírito com a carne. Repito, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem o consegue fazer. Por isso, estamos falando de duas realidades, uma realidade física e a outra espiritual. Um Deus que gerou o corpo, o Deus deste mundo, e o Deus verdadeiro, único e imortal, que é o Deus do Pai dos Espíritos. Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo.